Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Perdoe-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Com essa frase de Jesus, você supõe, se o Pai que Jesus está se referindo é Deus, então não há chance alguma dele ser Deus, correto? O título foi refutado logo no início do vídeo. No entanto, a Bíblia é um livro muito complexo e requer muita atenção em cada detalhe. Caso certos versículos sejam utilizados de forma isolada para comprovar uma ideia, eles podem acabar sendo mal interpretados, e por consequência, o leitor não extrai o verdadeiro ensinamento que Deus o quis passar. Ou seja, não se deve estudar os versículos como algo explícito e óbvio em toda e qualquer ocasião, embora existam coisas que você possa bater o olho e já entender de cara. Como este aqui, que é o primeiro versículo que você encontra dentre a ordem de todos os livros da Bíblia. Claramente, podemos ver uma informação óbvia e explícita, não há dúvidas de que Deus criou os céus e a terra. O versículo está sendo simples e direto, não precisamos procurar a fundo nos livros sagrados para entender o que ele realmente diz. Contudo, é como eu já disse antes, nem todos os versículos estarão dessa maneira. É preciso um estudo mais profundo se você quiser entender os vários outros que possuem muita coisa implícita entre eles, como é o caso da fala de Jesus no início desse vídeo, encontrada em Lucas 23 versículo 34. Agora, seguindo essa linha de raciocínio, até o final desse vídeo eu irei te provar que Jesus é Deus, caso você seja cristão e ainda não acredite nisso. Bom, para começar, precisamos entender o porquê de Jesus ter tido que vir ao mundo. Então vamos, antes de tudo, ir lá para o Antigo Testamento verificar uma das primeiras citações de sua vinda, a qual já previa que ele estaria entre os humanos em um futuro distante, encontrada em Gênesis 17, onde Deus proclama sua aliança com Abraão. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. E agora vem o principal versículo dentre esses que eu citei. É ele que definirá por completo que o Antigo Testamento previu o nascimento de Jesus. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O que se conclui com tudo isso? Então, o significado da circuncisão, ou melhor, a consagração dos meninos recém-nascidos a Deus representa muito mais do que a devoção ao Criador. Muito mais do que isso, a consagração dos meninos desde o nascimento foi um meio de simbolizar que os descendentes de Abraão eram aqueles que celebravam as tradições e ensinamentos do povo de Deus. Em outras palavras, do povo que aguardava a vinda do Messias, pois Jesus Cristo estaria em carne humana e viria da descendência de Abraão. Por isso a carne deles, ou melhor, o corpo, deveria ser circuncidado. A aliança entre ele e Deus é Jesus, porque Cristo viria ao mundo para pagar pelos pecados de todo ser humano que existiu, existe e virá a existir no futuro, visto que é somente pela graça de Jesus Cristo que podemos receber a vida eterna no céu. Ninguém é capaz de conquistar isso por conta própria, porque todos somos pecadores e impuros, necessitando assim de alguém completamente puro e sem pecado para nos salvar. Outra coisa que não devemos deixar passar é o tal verbo, citado no Novo Testamento, o qual é crucial para entendermos a divindade de Jesus Cristo. O que é esse verbo afinal? É o que veremos agora mesmo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verbo, didaticamente falando, se trata de uma ação. Mas que ação seria essa que estaria em Deus? Qual foi a ação dele? Vejamos a seguir no Antigo Testamento. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Vemos, agora, que o verbo é o ato de ser algo. Mas que algo? Isso pode parecer confuso, porém, esse algo é o próprio Deus.
Isso porque, ao usar essa expressão, Deus afirma a Moisés que esse verbo está acima de todas as coisas e não há nada que possa ser usado em comparação com o verbo, pois se trata de algo infinitamente superior a qualquer conceito, até mesmo da existência. Resumindo, Deus não depende da existência para ser real, porque é a existência que depende de Deus. Tendo isso em mente, lembre-se do que vimos no livro de João sobre o verbo. Lá o autor não afirma que o verbo simplesmente era Deus, mas que ele também estava com Deus. E sem ele o mundo não teria sido feito. Conseguiu pegar a lógica disso tudo? Se, no princípio, algo estava junto de Deus, isso significa que havia outro indivíduo com ele na criação do mundo. E esse indivíduo só poderia ser Jesus. Então você faz outra pergunta. Se existem dois verbos, quer dizer que Deus e Jesus são dois deuses distintos? Negativo. Pois Deus, Jesus e Espírito Santo, que se trata do Espírito de Deus, são apenas um, como está escrito no livro de 1 João. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. O Pai é Deus. O Espírito, como o próprio nome já diz, é o seu Espírito. Mas quem é a Palavra? Jesus. Porque ele é o Verbo e sem ele nada se fez. Afinal, o método que Deus usou para criar o mundo foi justamente a Palavra. Porque, à medida que ele ia criando o universo em 7 dias, tudo o que ele precisou fazer foi falar. A palavra saía da boca dele e uma nova coisa era criada. Simples assim. O livro de Gênesis retrata exatamente isso. Agora façamos uma recapitulação dos dados reunidos aqui neste vídeo. Primeiro, Jesus é aquele que precisou pagar pelos nossos pecados para que assim tivéssemos a oportunidade de obter a vida eterna. O Verbo é uma ação a qual veio antes de todas as coisas. Dessa maneira, Deus agiu e criou o universo. Era necessário que alguém que fosse perfeito pagasse pelos pecados de toda a humanidade para que todo ser humano pudesse ser salvo. Deus, o seu Filho Jesus e o seu Espírito são apenas um. Pensa comigo, quem dentre todos os seres humanos nunca cometeu um erro na vida? Logo de cara, você responderia que essa pessoa não existe, correto? Portanto, chega-se na conclusão de que Jesus é de fato Deus, pois somente um indivíduo perfeito e sem pecado teria a capacidade de salvar os pecadores. Que somos nós. Imagine cada pecador como alguém preso num buraco, sem ferramenta alguma e sem conseguir escalar. Como seria possível ele sair dali? A única solução para esse problema seria alguém que estivesse na superfície jogar uma corda para cada humano. Essa é a nossa triste situação. Não há entre nós alguém que seja capaz de nos salvar. Nessa linha de raciocínio, entendemos que somos os pecadores presos no buraco do pecado e Jesus é aquela pessoa que nos jogou a corda, trazendo assim esperança para todos nós. Concluindo, logo você percebe que Jesus é de fato Deus, porque ele nunca cometeu nenhum erro e não se encontra em nenhum buraco, pois apenas aquilo que é perfeito não está no pecado. Jesus foi, é, e sempre será Deus.